Bom, antes de mais nada, boa noite. Nós estamos aqui com o professor Dr. Cristiano Bertoldo. Está aqui hoje em Belém, desenvolvendo um curso sobre grupos especiais, abordando o tema atividade física para hipertensos e cardíacos. Ele foi convidado pela ProTrainer, o Daniel e a Elisa que convidaram ele para poder disseminar conhecimentos aqui na região norte. E o curso está sendo o maior sucesso. E eu vou fazer aqui algumas perguntas para o professor Cristiano falar sobre a importância da atividade física para os grupos especiais e como é que está hoje e como foi no passado a orientação tanto do médico quanto do educador físico. Obrigado, Márcio, pelo convite. Eu acho muito importante primeiro a disseminação, né, do conhecimento científico e segundo a importância de disseminar uma atividade para uma população muito carente e que precisa de orientação de profissionais que sejam capacitados. Eu acho que esse é o foco mais importante, né? Porque hoje o exercício ele ficou muito banalizado e a gente sabe que o exercício sim é remédio, mas ele precisa ser direcionado por um profissional capacitado e habilitado, ainda mais se tratando de populações especiais, como hipertensos, cardiopatas e diabéticos. Bom, antigamente era muito comum apenas a recomendação por meio de exercício físico, a indicação do exercício aeróbio como a única forma de tratamento. Desde a década de 70, disseminou-se isso em hospitais, depois posteriormente em clínicas, né? E até agora a academia vem sendo um público frequentado por hipertensos, em alguns casos diabéticos e até cardíacos. A pergunta é, o que fazer com um público que merece atenção especial? O mercado está preparado com professores especializados em reabilitação cardíaca ou o indivíduo só teria que procurar uma instituição hospitalar ou eventualmente uma clínica? Muito boa pergunta, e eu acho que essa é a preocupação da grande parte dos cardiologistas, né? E uma preocupação muito pertinente, diga-se de passagem, mas a gente também precisa entender que o perfil do profissional de educação física mudou bastante nos últimos anos. Primeiro porque as evidências científicas têm apontado que não só a atividade aeróbia, mas também o exercício resistido, né? O exercício com peso, popularmente chamado de musculação, tem crescido bastante o número de evidências credenciando esse tipo de prática a populações de risco. E no passado isso era tido como um fator de risco ao paciente, né? Então estudos antigos sugeriam uma alteração do ventrículo esquerdo, problemas cardiológicos associados à musculação, e hoje a gente sabe que esses problemas eles não acontecem, né? Hoje a musculação ela tem sido muito indicada, mesmo porque, pensando-se no comparativo entre atividade aeróbia, a musculação ela tem como característica uma atividade intervalada, né? Uma atividade em que você faz determinado exercício e tem um intervalo de pausa. E esses intervalos de pausa têm sido muito importantes na melhora do prognóstico do paciente cardiológico. Certo. Um indivíduo que foi diagnosticado como hipertenso ou sofreu um infarto, ele num primeiro momento fica assustado diante desse novo quadro que ele não apresentava, procura um médico e aí ele precisa fazer atividade física. Como começar? Que exames ele deve realizar? Que conduta ele deve seguir? Vai precisar de uma equipe multidisciplinar para orientar ele a como mudar os hábitos de vida, que alimentação ele deve introduzir, que medicamentos ele deve tomar, estar atento aos efeitos colaterais desses medicamentos, enfim, como é que é o ingresso do paciente a uma nova realidade que é o início de um hábito saudável, que é a prática regular de atividade física. Perfeito. Eu acho que primeiramente o trabalho multidisciplinar ele é importantíssimo e é carro-chefe na melhora do paciente. Inicialmente os exames cardiológicos tradicionais, né? Já sabemos que a ergoespirometria ela tem sido hoje o exame padrão ouro para você identificar não só risco do paciente, né, frente à atividade, mas também a melhor dose de exercício para o tratamento, seja da pressão ou seja da cardiopatia. Então, a ergoespiro hoje ela tem sido fundamental nesse processo. Além dos outros exames laboratoriais, né, como os exames de sangue convencionais e o consentimento e autorização do cardiologista para essa prática. Isso é importante. Por exemplo, a ergoespirometria é um padrão ouro, todos os médicos cardiologistas sabem disso. No entanto, é um exame que tem um custo elevado e o plano de saúde, infelizmente, na maioria das vezes não cobre esse exame. Como realizar um exame de tão grande importância e quando ele é realizado, nem sempre o educador físico e às vezes até o pessoal da área médica não consegue interpretar os dados para que esse exame seja válido enquanto prescrição de tratamento. Como orientar por meio de cursos, ou já que essa formação ela não é fornecida em faculdade, né? Como solucionar essa problemática da dificuldade na interpretação das informações do exame para aplicar a prescrição de tratamento no dia a dia do indivíduo hipertenso ou cardiopata?
Olha, durante os meus 4 anos de doutoramento lá na medicina da Unicamp, eu vivenciei que a aproximação entre os profissionais é de suma importância. Então, eu não vejo hoje o cardiologista isolado no tratamento, eu não vejo hoje o educador físico isolado na reabilitação. Esses profissionais precisam se aproximar, né? O cardiologista tem que estar próximo do educador físico, o profissional de educação física tem que estar próximo ao cardiologista, o fisioterapeuta, o nutricionista. Eu acho que a equipe multidisciplinar, né, ela é extremamente importante. E aproximando a área, eu acho que a interpretação dos resultados fica um pouquinho mais clara. Haja visto que o cardiologista ele tem uma visão para a ergoespirometria, uma visão diagnóstica. A educação física ela tem uma visão prognóstica e também de dose de exercício. Então existem vários intermediários ao longo do exame, que não só o esforço máximo, que são intermediários importantes para a gente que reabilita. Então, por exemplo, limiar anaeróbio, ponto de compensação respiratório, né? São termos técnicos, mas que são importantes quando o assunto é reabilitação. Então, o cardiologista ele tem uma visão diagnóstica da ergoespirometria, o professor de educação física, o fisioterapeuta, ele tem uma visão pautada na reabilitação. Então, é o mesmo exame, mas que a gente pode tirar do exame variáveis importantes. O cardiologista para o diagnóstico e o professor de educação física para o prognóstico e para a prescrição do exercício. Em relação à reabilitação primária e secundária, o indivíduo ele inicia o tratamento no hospital, principalmente quando ele tem um infarto extenso, né? Ele tem que alterar todo o seu dia a dia em prol de uma nova realidade e tomar novos cuidados que antes ele não tinha, vamos dizer assim, o zelo, né? Para que ele evite um novo evento. Dentro dessa nova perspectiva, o educador físico no ambiente hospitalar, trabalhando junto com uma equipe médica e melhorando o quadro desse paciente, após ele ter tido alta hospitalar, para onde esse paciente deverá ir? Para uma academia, para uma clínica especializada? Quer dizer, existe uma transição do ambiente hospitalar para uma outra situação, vamos dizer assim, mais tranquila, com ar menos pesado, né? E que na maioria das vezes o paciente se sente melhor, porque ele não gosta de ir ao hospital, ele não gosta de fazer vários exames. Então, quando ele sai de uma realidade, vamos dizer assim, de um hospital para uma academia, que é um ambiente mais light, os cuidados devem ser os mesmos, melhora alguma coisa que dê mais tranquilidade, confiança para o paciente e até o fato dele se misturar com pessoas que também transpiram saúde. Como é que é essa transição? A gente precisa pensar que o paciente cardiológico, ele não é apenas coração e vaso sanguíneo, né? A gente sabe do componente emocional dentro do quadro da reabilitação, então tem vários estudos mostrando que o sistema nervoso autonômico, que é o mesmo que controla a pressão e o coração de uma forma mais simplória, claro, né? Ele também controla as emoções, então um ambiente menos pesado, um ambiente fora do ambiente hospitalar, tem sido um ambiente muito recomendado desde que esse paciente seja acompanhado por um profissional capacitado e habilitado. Então, não é qualquer tipo de exercício que o paciente cardiológico pode fazer, existe uma dose desse exercício e é uma dose que um profissional com conhecimento técnico é muito competente para estabelecer. Mas, fatalmente, que hoje os cardiopatas e os hipertensos têm procurado um ambiente mais despojado, um ambiente mais alegre, onde ele se sinta à vontade e aonde ele também encontra um profissional competente para conduzir a reabilitação. Até a década de 90 existia assim, um certo receio com relação à classe médica em evitar a recomendação da musculação, justamente para tentar preservar, né, o coração e a saúde global do paciente. De acordo com as pesquisas mais atuais, que já vem bem depois da década de 90, a gente percebe que a musculação é uma atividade tão ou até mais segura do que o trabalho aeróbio. O público, de uma maneira geral, os pacientes, estão sendo bem orientados com relação a essa nova modalidade de tratamento ou ainda existe o preconceito de que a caminhada seria a única forma de tratamento para melhorar os níveis pressóricos e melhorar o limiar de isquemia nos pacientes que têm quadro de infarto ou alguma outra doença associada, como insuficiência coronariana, por exemplo? Muito boa pergunta. Tem um estudo publicado no Preventive Cardiology mostrando que atividade leve, como a caminhada, ela não tem sido muito protetiva contra novos eventos cardiológicos, né? Então, como você bem disse, depois da década de 90, muitos estudos relacionados ao exercício com peso, ao exercício resistido, né? A popular musculação, têm crescido muito no ambiente acadêmico e tem nos deixado cada vez mais confiante para credenciar o paciente cardiológico à prática. Então, algumas variáveis têm sido estudadas, como, por exemplo, perfusão do miocárdio, duplo produto, né, que é a relação entre a frequência cardíaca e a pressão. São algumas variáveis clínicas que os estudos têm apontado como muito seguras, claro, dentro de uma determinada dose,
para o paciente cardiopata e também o hipertenso. Então eu acredito que a musculação ela está aí, talvez não para substituir o treinamento aeróbio, mas sem dúvida alguma ela pode melhorar muito o quadro clínico do paciente cardiológico e também oferecer mais qualidade e quantidade de vida. Para você ter uma ideia, tem um estudo publicado num jornal importante da cardiologia, um estudo que durou 23 anos, com mais de 1.500 homens hipertensos, e o estudo mostrou que a força muscular, ela parece ser um efeito protetivo contra todas as causas de mortalidade. Então, um estudo que durou 23 anos, num jornal médico muito importante, credenciando a força, não só o consumo de oxigênio, né, o VO2, mas também a força como sendo um fator protetivo contra todas as causas de mortalidade. Existem poucos estudos que avaliam o custo-benefício do exercício com relação a gastos hospitalares, né? Quanto custa hoje uma cirurgia cardíaca e como é o gasto pós-cirúrgico? E será que se nós fizéssemos uma reabilitação, além de diminuir os custos, não conseguiríamos dar uma qualidade de vida melhor para evitar uma possível cirurgia? Se nós formos fazer um paralelo, acho que um custo de uma cirurgia, não faz muito tempo, era algo em torno de R$42 mil. Se a gente pensar num trabalho de reabilitação, o custo da cirurgia poderia, vamos dizer assim, garantir uma reabilitação por mais de 20 anos. Né? Aí a pergunta que eu lhe faço, se os planos de saúde não se atentaram ainda para isso, o que é que poderia ser feito para que a população se conscientizasse que o exercício ainda continua sendo o melhor remédio e é muito mais interessante fazer exercício do que passar por uma cirurgia? O custo de uma morte súbita ele é muito mais presente numa cirurgia do que fazendo atividade física. Sem dúvida alguma, tem alguns trabalhos mostrando que pacientes pós-evento cardíaco que adentram a um programa de reabilitação reduzem significativamente as chances de ter um novo evento, né, de ter uma recidiva e ter um novo evento. E pensando em questões de custo, é muito mais barato reabilitar o paciente e colocá-lo num programa de exercício do que propriamente todos os gastos hospitalares, não só com a cirurgia, mas com a equipe médica, equipe de enfermeiro, internação, exames pré e pós-cirúrgicos, o acompanhamento desse paciente no pós-operatório, né? Além de ser muito traumático ao paciente, também acaba envolvendo custos que muitas vezes ele inserido no programa de reabilitação pudesse ser evitado. Vamos fazer uma espécie de retrospectiva, né? Como era a reabilitação cardíaca desde a década de 70, como está sendo feita hoje e como você vislumbra para o futuro, não muito distante, a inclusão desse tipo de tratamento em todos os planos hospitalares, enfim, como é que você consegue vislumbrar essa disseminação da área de educação física em conjunto, em parceria com a área médica? O primeiro passo é muito importante a aproximação desses dois profissionais, né? É imprescindível que o cardiologista se aproxime do educador físico e vice-versa. A reabilitação no passado era pautada basicamente na atividade aeróbia, 20 minutos de um exercício de baixa intensidade, uma caminhada. Atualmente os estudos têm sugerido uma atividade de moderada a alta intensidade. Hoje o exercício intervalado, intermitente de alta intensidade, tem se mostrado muito protetivo contra casos de isquemia e também como melhora dos valores prognósticos, né, e redução do risco de morte súbita. E a musculação também, dentro desse meio de campo, ela também tem se mostrado extremamente eficiente. Então, num futuro não tão distante, já pensando em realidade, a gente acredita que associar a um exercício aeróbio um pouco mais intenso, claro, existem casos e casos, mas o exercício aeróbio de forma intervalada, um pouco mais intenso, associado à prática do treinamento de força, seria a melhor estratégia hoje para a melhora do paciente hipertenso ou cardiopata. Você tem tido a oportunidade de dar cursos em vários estados, né, sobre esse tema. Eu queria saber qual é a percepção que você tem do engajamento dos professores nesse tema e como é que é a realidade das academias para absorver esse público e também das clínicas. Esse trabalho ele é bem fundamentado, ele é bem disseminado, ele é seguro ou ainda precisa evoluir muito para que os pacientes se sintam seguros a procurar esse tipo de serviço? Eu acho que o profissional de educação física que se habilita e se predispõe a um trabalho com populações especiais, ele tem que ter um preparo, né? Esse preparo hoje ele tem crescido no Brasil, é algo que tem se mostrado em crescente evolução. Os profissionais buscam cursos de especialização, mestrado, doutorado e a prática nossa é uma prescrição baseada em evidência. Então, da mesma forma que a medicina é baseada em evidência, a prescrição do exercício ela deve ser pautada em evidência. Ainda mais um paciente de risco.
em que você precisa avaliar todos os parâmetros de saúde e encontrar qual é a melhor dose de exercício para ele. Então, não é qualquer profissional de educação física que consegue tocar uma reabilitação, mas em vários locais do Brasil que eu tenho passado, Márcio, a gente encontra muitas pessoas capacitadas, muitos profissionais de educação física altamente capacitados, que poderiam fatalmente se associar a clínicas de cardiologia e fazer um trabalho multidisciplinar pioneiro no Brasil. Fora do Brasil, isso já é muito frequente, né? Mas ainda falta no Brasil. A gente percebe que ainda falta essa aproximação, principalmente, bato na mesma tecla, entre o cardiologista e o profissional de educação física. O que fazer com aqueles pacientes que não gostam nem de fazer, gostam de atividade, mas não gostam de fazer atividade física nem em hospital e nem em academia, gostam de fazer ao ar livre, né? É interessante que mesmo assim ele faça treinamento supervisionado à distância, tem bons resultados, como aquele que é feito com a supervisão de uma equipe médica e do próprio educador físico? Tem sido hoje uma nova proposta da reabilitação, né? Mas eu acredito que numa fase inicial da reabilitação, a supervisão direta ela é muito importante. E a partir do momento em que o paciente vai evoluindo, né, eu acho que é meio que natural esse desmame. É natural que o paciente procure um ambiente mais externo, né? Hoje a gente sempre fala que não é o profissional que prescreve o exercício, né? É o paciente que escolhe qual modalidade ele vai fazer. Então, tem estudos mostrando segurança da atividade aeróbia mais intensa, tem estudos mostrando segurança da atividade de força. Então eu acredito que o bom senso, né, e levando em consideração as particularidades e o gosto do paciente, eu não vejo problemas em uma atividade ser acompanhada desde que o paciente já tenha apresentado uma evolução do tratamento, né, e uma melhora do prognóstico. Bom, para encerrar a nossa entrevista, até para que o público tenha a ideia da dimensão dessa proposta desse curso, os benefícios, de uma maneira geral, para o hipertenso e para o cardíaco. Cite as principais, né? O que você vislumbra em termos de novas pesquisas para que a gente possa contribuir cada vez mais para a melhora do quadro clínico e principalmente para reduzir custos com medicação e reduzir os efeitos colaterais. Muito legal. Eu acho que o principal achado é redução do risco de mortalidade. Então, o exercício ele tem se mostrado como um fator protetivo contra todas as causas de mortalidade. Assim como a melhora do consumo de oxigênio, a melhora da força também tem o seu efeito protetivo. Eu acho que esse é o principal achado. Posteriormente, melhora da atividade diária, o paciente ele executa menos força para executar atividades básicas do dia a dia, melhora da motivação, ele fica mais disposto a atividades sociais, isso é extremamente importante para o paciente. Tem estudos hoje, inclusive, que desmamam pacientes hipertensos e oferecem o tratamento com o exercício resistido, né? Existem alguns trabalhos, claro que não são muitos trabalhos, e nem é um intuito nosso, né, de tirar a medicação do paciente, longe disso. Mas esses ensaios clínicos eles são importantes para mostrar a segurança do exercício, né? Então a gente está caminhando para uma conscientização da população, uma conscientização dos médicos e dos profissionais que estão envolvidos na reabilitação da importância do exercício. Exercício hoje é remédio, mas tem que ser conduzido por um profissional que tenha competência a conduzir. Muito obrigado pela entrevista, está de parabéns, o curso está um maior sucesso e a gente só vê elogios de tudo aquilo que você vem fazendo aqui na região norte. Muito obrigado pelo convite, um abraço. Valeu, obrigado.